Fala pessoal, boa noite. Estamos aí, ó, dia 26 de fevereiro, 8h39 da noite. Estamos aqui na luta do imposto de renda, né? Tentando responder as perguntas do pessoal, tirar as dúvidas, né? E eu tô aqui para isso, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Udo Matiello, eu sou contador e perito judicial e extrajudicial, faço cálculo trabalhista, cálculo civil. E nessa época agora do imposto de renda, eu presto alguma assessoria para alguns amigos e familiares do imposto de renda, tá? Então eu estou aqui hoje para a gente retomar os nossos trabalhos. Peço para você que você envie suas dúvidas para mim. Existem muitos casos específicos, tá? E eu estou aqui tentando passar alguns pontos mais básicos para as pessoas, né? Para elas se interessarem cada vez mais sobre a sua situação financeira e como controlar isso ao longo dos anos, de uma maneira simples e fácil. Apesar de ser um assunto meio indigesto para alguns, né? Tem pessoa que, nossa, não gosta nem de ver, nem passar perto disso, né? Mas eu sempre alerto que é importante saber o mínimo, sabe? O mínimo necessário para você ver isso, ver a sua evolução ao longo dos anos, né? E ver se a pessoa que está prestando esse serviço para você está fazendo isso de uma maneira correta, para que você não tenha essa preocupação, né? Dormir tranquilo no seu travesseiro. Então eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então, por favor, nos comentários, deixe suas dúvidas, dá aquele joinha, inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, faça isso da melhor maneira possível para você e para ajudar a gente aqui também, tá bom? Bom, hoje o assunto é sobre variação de patrimônio, tá? Muita gente tem dúvidas sobre isso e, na verdade, muita gente nem sabe o que é essa questão da variação do patrimônio. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam entregar a declaração do imposto de renda e clicar naquele verdinho, né? Aquele tiquinho para ver se tem alguma pendência na declaração. E a hora que não dá nenhuma pendência ou às vezes aparece algum aviso que deixa passar a declaração, a pessoa simplesmente manda a declaração e não faz a verificação do patrimônio. A verificação do patrimônio, a gente tem que fazer isso de forma manual. Então, o próprio programa do imposto de renda não faz essa verificação para você. É você que tem que fazer os cálculos necessários para ver se está tudo ok ou não. Não é uma coisa tão difícil dependendo da declaração, mas é uma coisa muito óbvia, né? E a preocupação aqui é a questão do patrimônio a descoberto, né? Ou seja, um patrimônio negativo, né? Uma variação negativa no final. No final das contas, ele se torna negativa. Isso é muito, muito prejudicial. E o raciocínio aqui é muito simples na questão da variação do patrimônio. Veja bem, se no ano você tinha 100 mil declarados, vamos dizer assim, e no próximo ano você passou para 200 mil, você tem, e essa diferença é de 100 mil, logicamente, você teria que ter recebido seus rendimentos, lembra? Coberto essa diferença de 100 mil. Ou seja, o seu trabalho, os seus rendimentos, os seus rendimentos exclusivos na fonte, os rendimentos provenientes de aplicações financeiras, por exemplo, eles têm que cobrir essa variação de patrimônio, tá? Então, por exemplo, se você, durante um ano ou outro, você só tem uma casa declarada e você comprou um carro de 50 mil reais, você tem que ter dinheiro ao longo do ano para você cobrir esse patrimônio. É muito simples. É isso que é a questão da variação do patrimônio que você tem que fazer ao longo do exercício e na hora de fechar sua declaração. Lembrando que a variação do patrimônio, a gente sempre costuma, na verdade, sempre costumo deixar uma gordurinha no final. Porque não adianta, nesse exemplo, por exemplo, do carro, né, que você cobriu esses 50 mil, não adianta você fechar a sua declaração retinha nos 50 mil. Por quê? Porque você teve os seus gastos com comida, os seus gastos com gasolina, os seus impostos que você pagou, os gastos com cartão de crédito, as roupas que você comprou, enfim, os gastos do seu dia a dia, a água, o telefone, a luz, e outras despesas aí particulares que você tem. Então, tudo isso tem que estar nessa sobra de patrimônio no final. Depois que a gente faz a conta, que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, tem que ter essa sobra. Então, isso é muito importante. A Receita Federal, ela faz essa checagem, né?
internamente com eles. E se existe uma situação de variação de patrimônio a descoberto, eles vão fazer uma notificação, no caso, ou uma intimação, para que você esclareça esse ponto em específico da declaração, tá? Geralmente isso acontece por conta de algum erro de digitação na declaração. Então, quando tem algum erro de digitação, você vai lá, faz a retificadora através do ECAC. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui um linkzinho do vídeo número 2 do imposto de renda. Você faz a retificadora e tá tudo certo, tá? Ela dá essas alternativas para você consertar a sua declaração. E aí acaba passando, tá tudo ok, beleza. Mas se você não foi um erro de digitação, é porque provavelmente ou você esqueceu de lançar alguma dívida para cobrir esse patrimônio, você fez um financiamento, alguma coisa nesse sentido, ou então você pegou e simplesmente esqueceu de lançar algum rendimento na sua declaração, que logicamente geraria um imposto a pagar aí na sua declaração, tá bom? Então vamos para a tela, vamos aqui na tela, eu vou tentar mostrar isso de uma maneira bem simples para vocês, tá? E logicamente que eu não vou estar passando nenhum passo a passo aqui, é um passo a passo, mas não um passo a passo didático da declaração do imposto de renda, tá bom? Mas isso daqui serve de fato para você pegar os documentos ou pegar a declaração que você já tem entregue do ano passado, por exemplo, e seguir esse passo a passo que está aqui no Excel aqui, que eu vou mostrar para vocês. E você faz na caneta, pega uma calculadorinha, não sei se você tem uma HP ou do celular, qualquer uma que você tiver, e você faz essa checagem, tá? Esse passo a passo que eu vou estar fazendo para você, tá bom? Se você não conseguir, tem um link na minha descrição, me chama lá, tem uma árvore lá, o Linktree lá, tem uma árvore de links lá e tem lá o meu contato no Telegram. Você pode mandar uma mensagem para mim, a gente vai conversar e tenta resolver o seu caso em específico com relação a isso, tá joia? Vamos para a tela então. Variação do patrimônio. O que a gente precisa fazer? O primeiro passo que a gente precisa fazer, eu vou até passar uma coluna aqui para a gente separar, tá? O que você vai fazer? Você vai lá na sua variação de bens e direitos. Aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Isso daqui são números fictícios, só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá bom? Então, o primeiro passo que vocês vão fazer, qual que é? Vocês vão lá na declaração de bens e direitos do imposto de renda, ok? Lá na declaração de bens e direitos vão ter duas coluninhas, 2020 e 2021. Que foi no caso da declaração do ano passado, ok? Isso estou tomando como base o ano passado. Esse ano, o que vai ter lá? Vai ter 2021 e 2022 para a gente fazer, preencher, ok? Então esse daqui é um caso do ano passado. Pegue a sua declaração e vê lá. Qual que foi a variação desse cliente aqui no caso? Ele tinha um patrimônio de 368 mil, tá? E o ano de 2021, ele aumentou o patrimônio dele para 561 mil. Certo? Ou seja, a gente tem uma diferença aqui de 192 mil reais. Ou seja, esse cliente ele tem que ter recebido ao longo do ano pelo menos 192 mil reais para cobrir esse patrimônio, tá? E aqui, logicamente, tem o quê? Aplicações financeiras, carros, automóveis, terrenos, etc. Permutas, né? Às vezes, vendeu um carro, comprou outro. Vendeu uma casa, comprou outro, enfim. Na declaração de bens e direitos vai estar especificados os valores reais das aquisições e as zeragens daqueles bens que foram vendidos, ok? Então aqui a gente tem uns 192 mil reais. Esse cliente também, o segundo passo, qual que é o segundo passo? Então primeiro, variação de bens e direitos, ok? Segundo, variação das dívidas, tá? E ônus reais. Também tem a abinha lá no imposto de renda se você tiver com o programa aberto, ou na sua declaração vai estar lá, dívidas e ônus reais. Ou seja, qual foi a variação das dívidas durante o ano? Nesse caso, o cliente não teve dívidas, ele nunca fez dívida, tá? Mas vamos supor, depois a gente vai vai modificar os valores aqui e a gente lança isso aqui. Quando, no caso, uma pessoa aumenta suas dívidas, ela vai estar automaticamente cobrindo esses 192 mil. Por quê? Porque ela pode ter feito um financiamento, por exemplo, pegado dinheiro emprestado de um terceiro, né? Existem essas possibilidades. Então, quando aumenta as dívidas, é um ensejo de que está
diminuindo a variação do patrimônio. Uma compensa a outra, ok? Se você paga as dívidas, você também tem que ter dinheiro, no caso os rendimentos, né, para você cobrir essa dívida. Então aqui no caso, vamos supor que se ela tivesse aqui, esse cliente aqui tivesse dívidas e, por exemplo, tivesse aqui 50 mil de dívidas, ok? E aqui, logicamente, ficou com 50 mil porque diminuiu as dívidas, logicamente que a diferença aqui no final total do patrimônio já passou para 242 mil, ou seja, somou os 192 dos bens com as dívidas. Então ela tem que ter no total 242 mil, ok? Esse é o segundo passo aqui, tá? Eu tô falando ela aqui como a cliente, tá? Ou o cliente, beleza? Então vamos deixar zerado aqui, tá? Beleza? Então a gente sabe que aqui a gente tem essa variação total aqui de 192, ok? Qual que é o terceiro passo que você vai ter que fazer? O terceiro passo é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque você vai ter que somar todos os rendimentos, tá? Que existe na declaração. E na sua declaração tem 3 rendimentos básicos, né? Que são os rendimentos... na verdade, os rendimentos é um só, mas a gente divide na declaração em 3 partes. Rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e rendimentos exclusivos na fonte. Quando a gente faz essa análise patrimonial, pensa sempre como rendimentos líquidos, tá? Se você é, por exemplo, um empregado, um seletista ou um funcionário público, por exemplo, que seja, você vai ter que lançar aqui os valores líquidos. Quando vem o informe de rendimentos, você vai ter que colocar os valores líquidos aqui na parte dos rendimentos tributáveis, tá? Por quê? Porque você recebe o seu salário, só que nesse salário são deduzidos o INSS e o imposto de renda, ou outras deduções que vão estar ali naquela folha de pagamento. Mas no informe de rendimentos já vai ter lá total dos rendimentos, total dos descontos, total do 13º, total do desconto do 13º, e assim vai, ok? Então, quando eu lancei aqui, por exemplo, 58 mil, esse cliente recebeu líquido durante o ano 58 mil reais. Logicamente que os rendimentos tributáveis são maiores do que isso, tá? Se a gente fizer uma continha aqui, eu vou fazer uma continha aqui do lado, ó. Se eu colocar 58 dividido por 12, o salário dessa pessoa é de R$ 4.800, ok? Por mês, líquido. Então isso cai na conta do cliente ali, líquido ali, para ela fazer o que quiser ou para que ele faça o que quiser com isso, tá? Então 58 mil. Só que esse cliente também teve os rendimentos isentos de 163 mil reais, que são os rendimentos de... Nossa, aqui existem vários rendimentos isentos. A gente pode fazer um vídeo sobre isso numa próxima oportunidade, que eu acho mais interessante, tá? E além disso, a gente tem aqui os rendimentos exclusivos na fonte, de 6 mil reais. Se a gente somar todos esses rendimentos, vai dar os 228.078 reais. Opa, beleza! Se a gente tirar os 228 dos 192, já está cobrindo o patrimônio, ok? Mas calma, ainda existe um outro detalhe, tá? Um outro detalhe que a gente pode colocar aqui como um quarto passo, vamos dizer assim, seria o quê? Os pagamentos. Os pagamentos que foram declarados no imposto de renda. E aqui tem que tomar um certo tipo de cuidado. Por quê? Porque as pessoas confundem os pagamentos. Lá no resumo da declaração existem lá pagamentos. E às vezes você vai lá e pega os dados lá do resumo. E você não pode fazer isso. Por quê? Porque, lógico, que depende da declaração. Mas lá existem os rendimentos que estão, os pagamentos, perdão, que são passíveis de dedução até o seu teto limite, vamos dizer assim. Por exemplo, despesas de instrução, se você lança lá 30 mil reais, não vai ser deduzido do imposto de renda os 30 mil, vai ser deduzido apenas uma parte deles. Mas na hora de você fazer o lançamento lá no imposto de renda, ele lança na parte total, tá? Então, o que você vai fazer com relação aos pagamentos? Presta bastante atenção. Vai lá no programa dos pagamentos, no item pagamentos, ou pega a sua declaração impressa, vê lá o item pagamentos e soma todos eles, tá? Que você declarou ali. No caso aqui, 15.986.
Por isso que eu coloquei aqui uns rendimentos líquidos. Por quê? Porque eu tirei as despesas, tá? As despesas do ano, né? Então a gente tem aqui um rendimento total dela líquido aqui desse cliente de R$212 mil, tá? Eu vou puxar só um pouquinho aqui, pessoal, ó. Por quê? Porque eu coloquei umas observações aqui para a gente encerrar esse item, né, dos rendimentos. Rendimentos tributáveis, voltando lá, ó. São os rendimentos tributáveis, menos as contribuições, que eu falei esse exemplo, né? Menos o imposto de renda, mais o 13º e menos o imposto de renda do 13º. Isso é o básico, tá? Agora, os rendimentos isentos é o quê? Lá na declaração, no resumo da declaração, você pode ir lá nas outras informações que consta esse valor total, tá joia? Ou, se você quiser, vai lá na aba dos isentos e soma eles. Lá no finalzinho vai ter a somatória total também, e você ou pode somar também, não tem problema nenhum. E os exclusivos na fonte, lá no resumo da declaração também tem o valor total, tá? Ou você vai lá na aba, pega a sua declaração impressa e confere da onde que está surgindo esses valores, ok? Para você ter uma conferência extra, vamos dizer assim. Pessoal, então aqui tá bem simples agora, né? Agora fechou aqui as contas, né? Se eu tinha 212, se eu recebi isso 212, e aqui eu tirei, e eu tive um aumento do patrimônio de 192, sobrou 19. Opa, variação positiva. Quanto que dá isso por mês? R$1.600. E essa é a gordurinha que eu estava falando para vocês. Esse daqui é o pulo do gato. Geralmente, as pessoas chegam aqui zerado, entendeu? Vamos supor que em vez de 192, aqui ainda aumentou R$19 mil. Vamos supor que a variação do patrimônio dela subiu para 211 mil. Nossa, chegou aqui no final com R$706 no ano. Se a gente dividir por 12, sobra R$58. Opa, isso daqui já está uma situação de alerta, vamos dizer assim. Por quê? Porque como que uma pessoa sobrevive com R$58 por mês? Não tem como, né? Então, essa declaração aqui já dá um ensejo para você que é contador, por exemplo, que a pessoa está sonegando algum tipo de tributo, de rendimento, tá? Ela não está passando para você a informação correta. Ou então, passou algum outro item dos bens e direitos que está incompleto. Ou então, não informou para você alguma dívida, entendeu? Então, por isso que é importante você fazer essa checagem. Você, como cliente, como pessoa física que está recebendo a sua declaração, e você como contador também. Por quê? Porque se chega numa situação dessa, de quase 0 a 0, o seu cliente está mentindo para você. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O que aconteceu? Da onde que você tirou? Você viveu com R$58? Que jeito? Não tem como. E existem situações piores, que são quais? Quando a variação do patrimônio total supera aquilo que você recebeu. Vamos supor aqui nesse exemplo que em vez de 580 mil, o patrimônio dessa pessoa passou para R$700 mil. Vai chegar aqui no final, tem uma sobra de R$119 mil a descoberto, negativa. Ou seja, essa pessoa viveu com menos R$10 mil por mês, só para esquentar o patrimônio, entendeu? Então isso é muito perigoso. Isso daqui enseja aqui uma possível malha fina aqui, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Vocês precisam fazer essa checagem, você como pessoa física e o contador também, para cercar todas as informações dos bens patrimoniais, das dívidas e também dos rendimentos, né? O imposto de renda, além da parte fiscal que a gente faz, né, que é fazer esses lançamentos, né, no imposto, a parte mais importante, no meu ponto de vista, é essa. Por quê? Porque você lançar isso no programa é muito fácil. Você pega os documentos do seu cliente e você lança. Agora, você fazer a análise do patrimônio, que é a parte e é a obrigação sua, você tem que casar essas informações de documentos com a cobertura do patrimônio, além da sobra, né? Então, essa é a dica que eu ia passar para vocês hoje. Tome muito cuidado. Deixa sempre, vamos voltar aqui no caso, né, uma sobra. Por quê? Porque você vai chegar para o cliente aqui e falar assim, olha, sua sobra de patrimônio foi de R$1.600. Isso está condizente com você?
Agora, se é uma pessoa que só tem uma fonte de renda, que é uma pessoa, que é o caso, por exemplo, do funcionário público. Vamos pensar no funcionário público. Ele só tem uma fonte de renda. Ou então um bancário, por exemplo. Ele só trabalha no banco, ele só tem aquela fonte de renda. Não tem como isso daqui dar errado. Se der errado, é que ele está te omitindo algum tipo de informação, entendeu? Fora do trabalho dele, né? Que às vezes aumenta o patrimônio e gera diferença. Então você consegue detectar isso. Isso daqui é muito importante, tá? Agora, uma pessoa física, autônoma, isso daqui é muito mais importante. Por quê? Porque você consegue detectar todo o período do exercício dele, né? E você consegue fazer os ajustes necessários naquilo que é possível fazer, né? Ou a pagar imposto, ou às vezes a restituir, enfim, vai de caso para caso aqui. Tá bom, pessoal? Então esse vídeo já tá ficando bem longo, já deu 20 minutos aqui. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Variação do patrimônio, toma muito cuidado com isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, manda aqui nos comentários, tá? Eu tô anotando algumas dúvidas aqui para fazer um apanhadão e mandar para vocês numa próxima oportunidade. E é isso, eu espero estar podendo ajudar da melhor forma possível, tá joia? Vocês tenham aí uma excelente semana, um excelente dia aí amanhã, e eu tô à disposição aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, saúde, força e fé. Um abraço.